beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para concursos vestibulares e também para militar. Exatamente isso. O e-mail historiacompanhão@outlook.com, Facebook Istuçar, e o celular para mensagem 32 9165 0267. O resumo PMPE, exatamente isso. Pessoal, o resumo PMPE parte 6. Vamos falar hoje sobre escravos, né? Vamos falar um pouco, né? Como eu já falei para vocês, isso aqui, pessoal, eu gosto de frisar muito bem. Resumo PMPE. Então, você que está estudando, assiste as aulas aqui. Também, não estou falando aqui, minhas aulas são as melhores da internet. Nada disso. Né? Como fala, um resumo dos principais temas, onde num contexto falando de escravidão e ainda mais falando sobre tráfico negreiro para Pernambuco, ainda mais com documentos que nós temos poucos acesso a documentos, que eu quero dizer assim, temos poucas informações sobre esse período, principalmente ainda quando o tráfico fica ilegal. Né? Então é muito complicado para a gente ter certeza de alguns pontos, da quantidade certa, de quantos vieram e tudo mais. Mas você que está estudando aí, está fazendo cursinho, não sei, se você também está fazendo as aulas aqui pelo YouTube, de outros professores e tudo mais, eu dou um conselho para vocês também, que também pesquise em outros materiais. Né? Tanto vai lá de matemática, português, história, geografia, sei lá, você também tem que ter em mãos bons materiais. Por quê? Não é só você olhar um determinado material e tudo mais. Por quê? Vai ver que na hora da prova o cara pode te pedir algo a mais. E esse algo a mais, muitas vezes, você pesquisando em outros materiais, tendo materiais bons em suas mãos, essa questão fica muito mais fácil, tranquilo? Mas aqui o resumo PMPE, escravos. Primeira coisa que nós vamos falar, trabalhavam de sol a sol, exatamente isso. Principalmente aí no caso da lavoura açucareira, né? No engenho de açúcar. Você tem aquela divisão da sociedade muito bem separada, né? Ainda mais dentro do engenho, onde você tem as pessoas que, nada mais nada menos, podemos separar a sociedade açucareira em duas. As pessoas que são livres e as pessoas que não são livres. Né? Dentro do próprio engenho de açúcar, pessoal, e é bom frisar aqui, a economia açucareira é muito complexa, pessoal. Não é só explicar que a economia açucareira era a vendação de açúcar por mão de obra escrava. Isso está certo, mas não é só isso. Você tem várias outras relações que permeiam, que estão misturadas junto a essa sociedade. Lembrando, vendo a Casa Grande e a Senzala, você observa bem essa separação da sociedade. Óbvio que o trabalho dentro da lavoura açucareira era de predominância nesse caso, tanto do plantio até o fim do produto, o açúcar, era na mão dos escravos. Mas, claro, óbvio, tinha pessoas livres que trabalhavam também dentro desses engenhos de açúcar. E óbvio, temos também aquelas propriedades que são menores, que não têm a condição de fazer essa transformação industrial, né, essa transformação do açúcar, e também leva para outros recursos. Tranquilo? Mas a sociedade açucareira ela é muito mais complexa do que se pensa. Então, esses escravos que trabalham nessa economia açucareira trabalham de sol a sol. E nada mais, nada menos, também recebem punições. Tranquilo? As resistências. Óbvio que eles não aceitavam tudo e abaixavam a cabeça. Eu gosto de frisar bem, pessoal, quando eu dou aula na escola aqui para os meus alunos mais novos, que estão ainda nesse processo de formação desse conhecimento, nós professores temos que abordar vários pontos dentro da história, né? Principalmente no caso da história, no meu caso. Olhar os dois pontos. Existia sim a parte da opressão, das punições e tudo mais. Mas existia sim a parte do quê? Da resistência.
O escravo não era uma pessoa passiva que aceitava tudo. Óbvio que não. Principalmente lá no Brasil holandês, né, com a invasão dos holandeses, você tem uma grande resistência, fuga de escravos e tudo mais. Mas você tem a formação de uma resistência escrava também, tranquilo? Agora, mudando aqui para outro assunto, no caso do comércio transatlântico, né, na chegada desses escravos. Pernambuco, pessoal, nos relatos todos que nós temos, é o quarto lugar da América que recebeu mais escravos. Se não for o terceiro, pessoal. Primeiro, nós temos aí o caso do Rio de Janeiro, Bahia, mas se for o terceiro, Pernambuco está aí muito próximo. Tranquilo? Outra coisa que nós temos que observar. Na própria cidade de Recife, pessoal, principalmente na Rua da Aurora, alguns casarões que existem são casarões que pertenceram a negociantes de escravos. Aí nós temos diversos negociantes de escravos. Por exemplo, Magalhães Bastos, Francisco de Oliveira, onde na própria casa do Francisco de Oliveira nós temos o Museu do Estado de Pernambuco, e entre outros. Lembrando, o negociante de escravo, pessoal, naquele momento legal, era uma atividade muito lucrosa para o cara. Ele ganhava muito, mas muito dinheiro, tranquilo? Com esse comércio de escravos, né? Ainda mais, de mais horror que seja o que o cara faz, tranquilo? Em 1805, pessoal, nós temos a proibição do comércio de escravos ao norte do Equador. Só que isso não para esses negociantes, esses tráficos de escravos, né? Os navios negreiros continuam ainda chegando nas costas brasileiras e principalmente em Pernambuco, tranquilo? Pessoal, lembrando, aqui nós vamos ter a proibição total do escravo, né? Do transporte de escravo. Não pode mais se comercializar, transportar escravos em navios negreiros. Aí nós destacamos aqui a Marinha Inglesa, né? Através da Biward e tudo mais, que vai fiscalizar esses navios que passam no Atlântico. Só que essa fiscalização, pessoal, óbvio que você tinha sim as rotas que eram preferidas pelos esses traficantes, né? Óbvio, por causa dos ventos, das correntes marítimas. Então os navios ingleses da Marinha Inglesa conseguiam abordar alguns navios e prender e tudo mais. Só que, pessoal, a costa brasileira é uma costa muito grande, né? Nosso país é de dimensões continentais, então fica muito difícil essa fiscalização. Você tem ainda, nesse caso, um melhoramento por parte dos traficantes, porque agora o tráfico é ilegal, né? Por causa de que eles vão melhorar um pouco os seus transportes, como próprios navios. Nesse caso, os navios eles vão ficar mais leves, vão ficar mais rápidos, vão ficar mais bem manobráveis, porque eles são pequenos. Ficam mais difíceis de ser avistados por outro navio, nesse caso o inglês. Eles conseguem entrar em rios na África, conseguem entrar em várias praias do litoral brasileiro, principalmente pernambucano. Então você tem uma modificação no caso do tráfico de escravos, agora ilegal. Saem com produtos e voltam vazio para os portos. Pessoal, o navio que ia transportar escravos, ele ia para a África com produtos, tabaco, aguardente, entre outros, também produtos de luxo europeus. Chegavam lá e pegavam os escravos. Só que quando eles chegavam nos principais portos do Brasil, o navio estava vazio. Óbvio que esses navios, quando saem e quando eles vão aportar, eles têm uma fiscalização. E eles procuram, da melhor forma possível, desviar dessa fiscalização. Ou seja, quando eles voltam com escravos, eles desembarcam em outras praias do litoral brasileiro, também de Pernambuco. Para quê? Para burlar essa fiscalização e chegar nos portos tranquilinhos. Tranquilo? Em 1809, Arici Casal, né, ele faz um relatório onde ele fala sobre os portos do Brasil. E nesse caso, Pernambuco tem grande destaque. Por quê? Tem vários portos nesse momento, sejam portos aí também naturais. E os navios mais rápidos, como eu já expliquei para vocês. Tranquilo? Aí nós temos como portos, vamos dizer, naturais. Barra de Cataúma, Barra de Goiânia, Porto de Galinha e entre outros. Tranquilo, pessoal? É óbvio que nesses portos naturais, você tem uma organização também para o desembarque
dessas pessoas. Por quê? Desembarque na surdina, H2O e alimento. Nós temos que entender uma coisa, pessoal. A partir da fiscalização e do rigorosamente, né, essa atuação da Marinha Inglesa contra esse tráfico de escravos, você observa que esses navios eles têm que se aportar em diversas outras regiões, né, em praias, aí no caso de Pernambuco, e também nesse caso tem que ser na surdina. Por quê? A fiscalização, pessoal, está batendo em cima. Então, eles podem ficar navegando, procurando a melhor forma de entrada, e óbvio que várias praias dessas tinham donos. Se eles aportassem uma praia, eles tinham que pagar uma determinada quantia. E nesse caso, quando eles aportavam, pessoal, nós temos que observar uma coisa. O cara vem dentro de um navio. Vem com muita gente junto com ele, né? Então você tem doenças, você tem desidratação, você tem falta de alimentos, né? E tudo mais. E o que tem que acontecer quando nesse desembarque? O desembarque, pessoal, também é uma coisa complexa. Por quê? Nesses locais de desembarque, tinha que ter uma forma de você ter esses escravos bem sadios, né? Porque vai chegar o cara com fome, vai mandar o cara trabalhar, o cara vai morrer, vai bater as botas, vai para a cidade dos pés juntos, né? Então, nesse caso, você tinha um tratamento como o fornecimento de água, de alimentos, para o caso de escorbuto, né? No caso aí, os alimentos frescos são um alívio para essa doença, né? Então, você tem uma complexidade muito grande também a partir desse negócio do desembarque. Tranquilo, pessoal? Então, chegamos aí ao fim dessa aula. Como eu já falei, um resumo. Se vocês, por favor, também é um conselho, assistam outras aulas, pesquisem outros materiais, porque a aprovação de vocês, pessoal, ela requer um grande empenho da parte de vocês, tranquilo? É muito mérito de vocês do que mérito do professor também. É claro que o professor ajuda e tudo mais, mas é muito mais mérito de você. Não adianta nada eu estando aqui falando, outro professor falando, se você também não empenhar também em estudar em casa, pesquisar outros materiais, para aumentar ainda mais seu conhecimento, para chegar na hora da prova, o cara que organizou sua prova, você conseguir cercar ele de todas as formas. Beleza? Valeu, pessoal. Voltando aí para nossa próxima aula. Valeu!